tarde. Está começando agora o programa Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Aqui quem fala é Fanuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico, estudante da área de ciências agrárias, o programa Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB, que tem como objetivo compartilhar com vocês ouvintes informações sobre produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre o uso de cactáceas nativas na alimentação de ruminantes e contamos com a presença do Dr. Daniel Barros Cardoso, que é zootecnista, com doutorado em zootecnia na área de produção de ruminantes. Atualmente é pesquisador em estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, UFAP. Com experiência na área de avaliação de alimentos no semiárido, avaliação de carcaça e qualidade de carne de pequenos ruminantes. Bom, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu estou aqui para agradecer a presença do nosso convidado, o Dr. Daniel Cardoso, pela sua disponibilidade em poder estar aqui conosco nessa tarde de sexta-feira, trazendo um pouco do seu conhecimento sobre o tema de hoje. E sem mais delongas, para darmos início aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar ao nosso convidado, Dr. Daniel, por que usar cactáceas na alimentação de ruminantes? Boa tarde, Fanuel. Agradeço pelo convite, Eu agradeço a professora Janaína também pelo convite a participar desse programa de rádio. Agradeço também ao Dr. Tomás pela presença. Respondendo a sua pergunta, por que utilizar cactáceas na alimentação de ruminantes, E principalmente pensando em semiárido, tem que se pensar na questão da adaptabilidade, dessas cactáceas ao clima, a questão do clima, a questão principalmente da má distribuição, da precipitação pluvial, sem falar também das elevadas temperaturas, que ocorrem no semiárido brasileiro e no semiárido de maneira geral. Essas cactáceas elas são um componente bastante importante na produção de ruminantes de maneira geral. É impossível pensar na produção de ruminantes em regiões semiáridas, não só no Brasil, falando precisamente do Nordeste, mas no mundo, algumas regiões do mundo, no Mediterrâneo, alguma parte da Ásia, que tem cultivo de cactáceas, no México, em vários países, as cactáceas elas são componentes importantes na alimentação de ruminantes, muito em relação do que eu havia falado, a questão de adaptabilidade ao clima e as condições climáticas dessa região. Quando se fala precisamente do semiárido nordestino, as cactáceas são um componente importante, principalmente quando a gente fala na parte de segurança forrageira, de segurança alimentar, visto que, como eu falei, elas têm uma menor exigência em relação à exigência de água. Só a nível de curiosidade, para a gente pensar numa cactácea, ela tem uma exigência de água de 8 a 10 vezes menor que uma planta, um exemplo, um capim, que é uma planta de metabolismo C4, um capim, como exemplo, um capim-elefante, ou um capim-tifto, ou outro tipo de capim, a exigência de água é 10 vezes menor, de 8 a 10 vezes menor. Um exemplo, para uma cactácea produzir 1 quilo de matéria seca, ela precisa de 50 a 100 quilos de água, para produzir 1 quilo de matéria seca. Quando a gente pensa numa gramínea, ela é uma gramínea como um capim-elefante ou outro tipo de gramínea, ela vai exigir em torno de 300 a 500 quilogramas de água para produzir 1 quilo de matéria seca. Então, a gente vê a importância dessas cactáceas como uma fonte e uma segurança forrageira para essas regiões semiáridas. E essas cactáceas ela também tem uma característica da questão nutricional, que a gente vai discutir mais à frente, a sua importância também como fonte de água, não podemos esquecer disso, que essas cactáceas ela têm elevada quantidade de água, que fica retido nos seus cladóides, então isso é uma importante fonte também para a região semiárida, para a alimentação de ruminantes de maneira geral. Agora que a gente sabe um pouquinho, por que de usar as cactáceas na alimentação de ruminantes, eu acho que uma dúvida que pode estar ocorrendo na mente dos nossos ouvintes, doutor
Daniel, seria quais cactáceas nativas do semiárido podem ser utilizadas nessa alimentação animal? Bem, Fanuel, para os ouvintes, né, eu gostaria de destacar as principais, né, cactáceas, pensando em cactáceas nativas, né, tem o xique-xique, o mandacaru sem espinho, que já é uma variedade do mandacaru com espinho, o facheiro, né, que já é uma planta de maior porte comparado ao xique-xique, e o mandacaru, e também o coroa de frade, ou em algumas regiões no Nordeste é conhecido como abacaxi do semiárido ou abacaxi do sertão. Essas são as principais cactáceas que são, cactáceas no caso nativas, que são utilizadas na alimentação de ruminantes no semiárido nordestino. E cada uma com suas particularidades, né, em relação a manejo, né, de utilização do corte. Um exemplo, o xique-xique, né, o xique-xique ele é cortado com aproximadamente 50 centímetros de altura, né, do solo. Já o mandacaru com 1 metro, né, de altura, né, do solo é feito o corte, e o facheiro, como é uma planta de maior porte, é feito o corte com 1,5 m, né, dessa parte, né, em relação ao solo, para ser feito o corte. É importante destacar que a utilização dessas plantas tem que ser feita com um manejo adequado, né, na escolha das plantas, como eu falei, né, de acordo com aquele comprimento que aquela planta já tem, e selecionando as espécies mais velhas, né? O agricultor, né, o produtor, até os técnicos, ele tem que ficar muito atento em relação ao manejo dessas cactáceas. Se ela for um manejo, ou seja, de plantio, né, que foi cultivada, né, é mais fácil fazer esse controle. Mas, no caso, se for uma exploração da área, tem que ter bastante cuidado com a questão ambiental, né, já que essas cactáceas são nativas, e tem a questão ambiental, né, que pode levar à extinção dessas plantas se naquela área, se caso não for feito o manejo correto no corte na altura, né, e na seleção das plantas mais velhas. Porque o produtor tem que pensar que, o agricultor tem que pensar que ele vai ter que ele faz um corte, né, e tem que pensar que no outro ano, né, no momento de escassez de forrageira, no momento de seca, ele vai precisar fazer um novo corte. Então, ele tem que fazer esse manejo, selecionando as plantas mais velhas, né, e utilizando, preservando as mais jovens, pensando mais na frente, né. Tem que ser um manejo bastante criterioso e com bastante cuidado para não promover a extinção dessas cactáceas nas áreas onde são exploradas, né, digamos assim, de uma forma mais extrativista e não cultivado, né, com plantio, de maneira geral. Ainda falando sobre esses tipos, né, de cactáceas, algo que é da nossa rotina é falar sobre a palma forrageira, né? Volta e meia a gente vê um produtor que usa ali, né, um pequeno criador que usa a palma forrageira na alimentação dos seus animais. O meu avô, ele utilizava também, né? E uma curiosidade, a palma forrageira, ela é uma cactácea nativa? Não, Fanuel, gostaria de destacar para você, né, e no caso, esclarecer para você que a palma forrageira não é uma cactácea nativa, ela é uma cactácea exótica, né, que foi introduzida no Brasil, ou seja, ela é uma cactácea exótica que é de origem no México e foi introduzida no Brasil no final do século XVIII. A princípio, ela foi introduzida no Brasil para a produção do carmim, né, que é um corante que era produzido a partir de uma cochonilha, né, que é a cochonilha Dactylopium coccus, né, que é um inseto. Ele produzia o carmim, que é um corante que era utilizado para atingir tecidos, né, tecidos ou outro tipo de utensílios. E só a partir do início do século XX, né, no início do século XX, principalmente a partir da década de 30, né, com o agravamento das secas, principalmente a seca de 32, foi que a palma forrageira foi iniciada, né, a sua utilização na alimentação de ruminantes, porque a princípio ela foi introduzida, como eu falei, para a produção do carmim, né, que é esse corante, a partir da cochonilha do carmim. Só que nos últimos 25, 30 anos, né, que vem se intensificando, né, as pesquisas em relação à utilização da palma forrageira na alimentação de ruminantes, né, pesquisas essas conduzidas por institutos de pesquisas, como o IPA, né, universidades como a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Universidade Federal da Paraíba, do Ceará,
até mesmo as universidades aí da Bahia, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, né, que tem bastantes trabalhos em relação à parte de plantio, adubação, né? Uma pessoa que trabalha bastante aí na Bahia é o professor Sérgio Donato, né, que tem bastantes trabalhos, livros, né, com a parte de cultivo, plantio, adubação, né, a parte de manejo da palma forrageira de maneira geral. Mas, como eu falei, né, nos últimos 25 anos é que se intensificou, né, as pesquisas com a palma forrageira. E como eu havia falado, né, no início no nosso programa, é impossível, né, pensar, né, na produção de ruminantes no semiárido sem pensar na palma forrageira, né, como um dos principais componentes em dietas de ruminantes, né? Não de maneira exclusiva, mas utilizando com associação com outros tipos de forrageira, né, com outras plantas, ou com o concentrado, com outros alimentos, o ajuste, né, da composição mineral, com sal mineral, ou outro tipo de suplemento alimentar, mas é importante. Hoje ela é um recurso forrageiro e alimentar bastante importante para o semiárido nordestino, de maneira geral. Só um adentro aqui, eu sei que não tem, fugindo um pouquinho do tema, mas se eu falar sobre o Instituto Federal, eu sou técnico, né, em alimentos pelo Instituto Federal da Bahia, né, o campus Barreiras, e eu tive uma colega que desenvolveu um trabalho sobre a utilização, né, da forma forrageira para a alimentação humana, né? E ela mostrou a viabilidade dessa utilização. Mas voltando aqui para o nosso tema, né, para o nosso bate-papo de hoje, doutor Daniel, trazendo para a prática, né, quais os nutrientes que essas cactáceas elas fornecem na alimentação animal? Em que eles contribuem para esse desempenho animal? Bem, Fanel, os principais nutrientes, né, presentes nessas cactáceas são, falando aqui, os carboidratos não fibrosos, né? Como o nome já diz, são carboidratos que têm menor quantidade de fibra, né? São tipo de carboidratos que são de mais fácil digestão, de mais fácil degradabilidade ruminal, então eles vão ser digeridos de maneira mais rápida lá no rumen, né? E fornece energia para o animal, né? Para nível de valores, assim, né? Os carboidratos não fibrosos, né? As cactáceas, eles giram em torno de 35% a 65%, né, da sua composição, isso falando de maneira geral, tanto as cactáceas nativas como a palma forrageira, e outro componente bastante importante, contribuindo de maneira geral para a parte energética, né? A principal contribuição das cactáceas é o componente energético. Então, um outro nutriente, né? No caso, nutriente, mais o valor energético, né, relacionado à unidade energética, que é o NDT, que é nutrientes digestíveis totais, que representa o valor energético desse alimento, ele gira em torno de 55% a 65%, até 70% de NDT, que, para ficar mais claro para nossos ouvintes, é a contribuição de energia que aquele alimento traz, né, para o animal que está sendo utilizado. Então, como eu havia falado, ele tem bastante valores elevados de carboidratos não fibrosos, né, e de energia, e essa energia ela vai servir de base, né, para o animal depositar tecido, falando de um animal de corte, vai servir de energia, né, de nutrientes para uma vaca leiteira, uma cabra leiteira, né? Então, estudos mostram que, um exemplo, puxando para a palma forrageira, que em sua composição, né, de ácidos graxos voláteis, ele aumenta acetato, né, propionato, e esses ácidos graxos voláteis eles vão servir de energia, né, para o animal. Então, aumenta a produção de leite, aumenta a deposição de gordura na carcaça, aumenta a deposição de massa muscular. Então, a principal contribuição desses nutrientes, né, das cactáceas são carboidrato não fibroso e, principalmente, falando do componente energético, o NDT, né? Mas das limitações, né, dessas cactáceas, de maneira geral, é que ela tem, como eu havia falado antes, né, um elevado teor de água, ou seja, ela tem baixa matéria seca e tem valores baixos, né, de proteína, em torno de 4, 5, algumas cactáceas nativas, por exemplo, o mandacaru sem espinho, ele tende a ter um valor
de proteína em torno de 12% a 15%, né, que alguns trabalhos da Emparne já encontrou até 15% de proteína. Então, esse seria, no caso, uma exceção, mas, de maneira geral, os teores de proteína são moderados. Então, é importante, né, na dieta desses ruminantes, quando se utiliza cactáceas nativas, no caso das cactáceas nativas, ou até com a palma forrageira, fazer o ajuste, né, ajustar, aumentar, fazer um balanceamento, né, dessa proteína, utilizando um farelo de soja, um farelo de algodão, ou até mesmo de maneira mais consciente e mais criteriosa o uso da ureia, né, que é utilizada para aumentar o valor proteico das dietas, e ajustar a fibra da dieta também, né, quando se utiliza essas cactáceas na dieta de ruminantes. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre o uso de cactáceas nativas na alimentação de ruminantes. E contamos com a presença do Dr. Daniel Barros Cardoso, que é zootecnista com doutorado em zootecnia na área de produção de ruminantes. Atualmente, ele é pesquisador em estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Agreste Pernambuco, UFAP, com experiência na área de avaliação de alimentos no semiárido, avaliação de carcaça e qualidade de carne de pequenos ruminantes. Bom, para você que está chegando agora ou que não conseguiu acompanhar todo o nosso bloco anterior, a gente começou o nosso bate-papo falando um pouco sobre o uso dessas cactáceas, né? O porquê de se utilizar essas cactáceas na alimentação de ruminantes, falamos aí um pouquinho da sua importância, falamos sobre alguns tipos de cactáceas nativas do semiárido que são utilizadas nessa alimentação. Trouxemos como curiosidade aí a palma forrageira, que muitos achavam que era uma cactácea nativa, mas na verdade ela é exótica. E também falamos na prática, né, sobre quais os nutrientes que essas cactáceas fornecem na alimentação e o desempenho animal com relação à contribuição desses nutrientes. Agora, para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, né, eu pergunto ao nosso convidado. Então, doutor Daniel, como o produtor, aquele produtor que ainda não utilizou, né, essas cactáceas, né, que ainda tem as suas dúvidas, como esse produtor ele deve utilizar as cactáceas na alimentação animal? Ele pode oferecer in natura mesmo para os seus animais? E em relação àquelas que têm muito espinho, o que ele pode fazer? Tem algum tipo de processamento? Bem, Fernando, respondendo sua pergunta, sim, os produtores ele podem utilizar as cactáceas de forma in natura, né? Sem nenhum tipo de pré-secagem ou algum tipo de processamento antes, né? Anterior. Em relação às que têm espinho, né? Tem que ser feito de maneira geral. Os produtores, eles, para evitar, né, que os espinhos causem algum dano, né? De machucar a boca do animal, até mesmo engolir espinhos e perfurar esôfago, né? Rumen. É preciso que seja feito o corte, né, dessas cactáceas, falando das cactáceas nativas que têm espinho, como o mandacaru e o xique-xique, o facheiro, e também bem como a coroa de frade. Geralmente os produtores fazem um corte, né, da parte que vai ser utilizada, faz a queima desses espinhos, que pode ser feito, né, com o uso de gás, né, lança-chamas a gás, ou até mesmo alguns produtores constroem um tipo de forno, né? Um forno mais aproximadamente parecido com uma churrasqueira, onde ele coloca aquele material que foi cortado, é feito a queima, né, rapidamente desse material, sem deixar passar muito tempo no fogo, né, só simplesmente para queimar, né, e retirar aqueles espinhos, e depois ele pode passar, né, numa máquina forrageira, geralmente mantém, falando de pacaprinos, em ovinhos, fica em torno de 2 a 3 centímetros, né, o tamanho desse material após ser triturado em máquina forrageira. Então, é importante que seja feito esse processamento, né, para retirar dos espinhos, através da queima, como eu falei, com lança-chama ou no forno, no forno no centro de manejo, né, numa propriedade onde é realizado o corte, levado para o centro de manejo, próximo do curral, e é feita a queima desse material. Mas é importante destacar que muitos produtores eles fazem
o corte e a queima, né, dessas cactáceas no próprio campo, né, e muitas vezes até na base da própria planta onde ele fez o corte. E esse tipo de manejo, ele é criticado por muitos especialistas porque pode levar, né, pode prejudicar a planta, né, que ele foi feito o corte, é feita a queima lá naquele campo mesmo e pode prejudicar a rebrota da planta do resíduo, né, que ficou lá naquele material para ser rebrotado. Então, é importante se atentar a esse tipo de manejo. Mais recentemente, né, vem surgindo também, além de ser feito o corte, né, e a queima dos espinhos, como eu falei, com lança-chama, com forno, né, com fogo, também tem outro tipo de manejo que é feito, que é a utilização de máquinas forrageiras especializadas no processamento dessas cactáceas. Então, já tem no mercado máquinas forrageiras que faz o corte, né, de uma maneira que não fica os espinhos, né, nesse material. Então, é importante, né, destacar que no mercado já tem esse tipo de material que ajuda muito, né, o produtor na questão do manejo para fornecer essas cactáceas para os seus animais. Obrigado, doutor Daniel, pelas informações. E aí fica para os nossos ouvintes, né, aqueles que não utilizam, já tomarem esse cuidado com o corte, com o manejo, né, dessas cactáceas. Para aqueles que já utilizam, repensar, né, se fazem dessa forma, tentarem buscar outros manejos, né, como foi citado aqui pelo nosso convidado, que não prejudique tanto a planta, né? E assim, doutor, alguns produtores já mencionaram que quando usam essas cactáceas na alimentação de ruminantes, alguns animais já chegaram a adoecer, perder apetite e outros também já apresentaram até diarreia. Tem uma ligação com o uso de cactáceas nessa alimentação? E se tiver, como evitar isso? Bem, Fanel, como eu falei, né, mais, de maneira mais resumida, né, no bloco anterior, né, que é importante, né, como eu falei que essas cactáceas ela têm um elevado valor, né, de carboidrato não fibroso e tem elevado teor de umidade, né, e baixo teor de matéria seca, essas cactáceas, seja a palma forrageira ou as cactáceas nativas, ela não pode ser utilizada de maneira exclusiva na alimentação de ruminantes, porque vai trazer distúrbios nutricionais, como você falou, a diarreia, né, que é mencionado, e muitas vezes causa excesso de produção de gases, né, como o tipanismo, que leva a reduzir o apetite desses animais. Então é importante, né, como eu falei, a quantidade de carboidrato não fibroso é elevada, né, então isso leva o animal a ter distúrbios metabólicos ou nutricionais, como a diarreia. Então, é importante que seja feito uma dieta balanceada, né, ajustando o teor de fibra dessa dieta, o que pode ser associado a essas cactáceas, né? É feito um exemplo, um exemplo prático seria esse material, um exemplo, chique-chique mandacaru, seria triturado, né, como eu falei, num tamanho de 2, 3 centímetros, né, triturado, e poderia o produtor, no momento de fornecer uma dieta balanceada, fornecer com um capim, né, seja um capim ou um feno, né, uma silagem, que poderia aumentar, né, o nível de fibra dessa dieta, bem como ajustar o nível de proteína também dessas dietas para formar uma dieta balanceada, né, para esses ruminantes. De maneira geral, não se deve utilizar essas cactáceas de maneira exclusiva na dieta dos ruminantes. A gente tem visto em pesquisas, né, pesquisa da Universidade Federal Rural do Pernambuco, né, e de outras instituições aqui, né, do Nordeste, como a UFPB, Instituto de Pesquisa como a Emparne, né, estudos da Embrapa também, e vários estudos, né, que têm feito meta-análise, né, onde foi feita compilação de dados. Os estudos têm visto que quando se utiliza, né, um exemplo, palma forrageira, a partir de 50% na dieta de ruminantes, ele tende a diminuir o consumo de matéria seca. Então, é mais adequado, né, ou seria, se fosse recomendar como para os produtores, que utilizasse no máximo até 50% na dieta, dependendo da situação, poderia usar até 60%, mas sendo, como eu falei, ajustando o nível de fibra, associando com a fonte de fibra como um capim, um feno, uma silagem, para ter o melhor desempenho desses animais.
evitando assim distúrbios metabólicos e prejuízos futuros. Eu vou aproveitar e pegar um gancho aqui nessa fala do senhor, né, sobre essa questão do corte, dessa trituração, né, para ajudar nesse manejo, né, e trazer algo que tem se falado bastante, né, que é o farelo da palma forrageira. E aí, fazendo esse paralelo, é possível fazer também o farelo de cactáceas nativas? Na opinião do senhor, o que o senhor pode falar sobre sobre esse processamento de secagem dessas cactáceas? Bem, Fanuel, possível sim, é possível sim, né, fazer o farelo dessas cactáceas, né, fazendo o corte, a queima, né, triturando esse material, expondo ele ao sol, é, é possível sim fazer, mas respondendo sua pergunta, particularmente eu não sou muito a favor, nem tanto, nem seja o farelo das cactáceas nativas, seja o farelo de palma forrageira, porque eu vejo que essas cactáceas, né, têm um recurso que é bastante importante, né, para o semiárido, que é o seu elevado teor de água, né? Então, o produtor que está fazendo farelo, né, ele está perdendo um recurso importante, que é a água, né, que está retido nesse alimento. E, particularmente, eu não sou muito a favor desse tipo de processo, né? Eu sei que em determinadas condições pode ser que para um produtor, né, ou para uma região seja necessário, né, seja vantajoso fazer isso, mas particularmente eu não vejo muita vantagem, né? Estudos têm mostrado que redução em torno de 30, 40, 50 até 80%, né, no consumo voluntário de água, quando se utiliza cactáceas, né, de forma in natura na dieta de ruminantes. Então, veja que para um produtor, né, que tem a limitação, produtor no semiárido tem a limitação de água, né, para fornecer aos seus rebanhos, né, e perder esse recurso, né, para a produção de um farelo, né, que vai ser desidratado, vai ser perdido esse recurso, eu não vejo muita vantagem. Pensando, né, e pondo minha opinião como pesquisador, não vejo muita vantagem. Então, com base na fala do senhor, realmente, né? A gente consegue perceber que o custo-benefício não sai muito equilibrado, né? O produtor, ele pode até ganhar um pouco, mas também ele acaba perdendo. Mas ele tem que Exatamente. avaliar, né? Qual a situação que ele está inserido. É como eu falei, E é a assim, questão de que cada produtor, né, ou cada situação pode ser que seja vantajoso para ele ou não fazer o farelo de palma ou dessas cactáceas. Por exemplo, tiver uma ocorrência de uma praga, né, e for necessário eliminar aquele cultivo, né, ou diminuir aquele cultivo, pode ser que seja vantagem fazer o farelo. Mas também tem outras maneiras de se preservar esse material, seja na forma de silagem, né, que seria uma opção. A silagem de palma já é uma realidade, né, que também pode ser adotada para essas cactáceas. então é importante realmente ele fazer uma avaliação, né? Da situação em que ele está e ver o que seria mais vantajoso. E eu não poderia deixar, né, de pedir ao senhor que também comentasse um pouco para a gente aqui, falasse um pouco sobre as pesquisas que o senhor tem feito aí no uso de cactáceas nessa alimentação de ruminantes. Bem, Fanel, eu gostaria de destacar para você, né, e para todos os ouvintes, né, que as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, né, na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, bem como na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, os estudos falando um pouco mais puxando para a parte de ovinos, né, que estudos utilizando de 35, né, a 50% de palma forrageira têm obtido bons desempenhos, né, de ovinos, em torno com ganhos de 250 a 260, 265, 268 gramas dia, né? E veja que são bons desempenhos, né? Pensando em animais criados, né, em regiões semiáridas, mostra, né, o potencial dessas cactáceas na alimentação de ruminantes. E estudos também realizados pela Emparne, né, que é a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, em parceria com o FAP, né, e com a Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte, foi feito estudos, né, na alimentação de cabras leiteiras, sendo utilizado, né, o facheiro, o mandacaru, o xique-xique, bem como a palma-orelha de elefante e a palma miúda, né, e esses estudos, né, utilizando na dieta de cabras leiteiras, utilizando em torno de 45% a 50% dessas cactáceas na dieta dessas cabras leiteiras, foi obtido ganho, produção de leite, né, em torno de 1,5 kg a 2 kg, né, pensando
que são bons resultados de produção de leite, né, para pensando em condição de região semiárida, né, são bons resultados. Bem como outros estudos utilizando a palma orelha de elefante, né, e a palma miúda, né, da dieta de cabras leiteiras, em torno de 60%, 50%, 60%, também vem obtido produções de leite próximo de 2,5 a 3 quilos de leite por dia, né. Estudos também, né, tem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, tem avançado bastante, né, estudo na parte de metabolismo, né, de ruminantes, utilizando palma forrageira, e vem obtido bastante informações na parte de histologia, né, de tentar conhecer melhor, né, os efeitos da palma forrageira na dieta desses ruminantes, né, aprofundando cada vez mais o conhecimento, né, dessa cactácea na alimentação de ruminantes. Então, os achados são bastante importantes, né, e servem de base para pesquisas futuras, né, e para o produtor de maneira geral. Bom, obrigado, doutor Daniel. Pessoal, já estamos chegando aqui ao final do nosso programa Hora do Campo, né? Gostaria mais uma vez de agradecer aqui a presença do nosso convidado, o doutor Daniel Cardoso, né? Por ter enriquecido aqui a nossa tarde de sexta-feira, né? Nos proporcionando e proporcionando também a vocês ouvintes aprender mais sobre o uso de cactáceas nativas na alimentação de ruminantes. Aproveito agora a oportunidade e passo a palavra para o nosso convidado para que ele possa dar o seu recado final a vocês, ouvintes do Hora do Campo. Bem, obrigado, Fanuel, mais uma vez, né, pelo convite de participar desse programa de rádio. Agradeço à professora Janaína, né, ao Tomás, mais uma vez. E gostaria de destacar, né, para os ouvintes, né, para o produtor rural, técnico, né, estudantes que estão nos ouvindo, que como a gente falou, conversou nesse programa, né, que é possível, né, utilizar as cactáceas, né, na alimentação de ruminantes, e mostra que essas cactáceas ela tem um papel muito importante, né, na alimentação desses animais e para o setor produtivo em regiões semiáridas do Brasil, né? Mais uma vez, é importante destacar, né, que o cuidado que deve se ter, né, desde do corte, né, dessas cactáceas, falando das cactáceas nativas, né, a questão da preservação ambiental, né, da escolha das plantas, quando se fala de um produtor que não faz o plantio, né, o cultivo dessas cactáceas, e sim, ele utiliza naquela região que ele tem, né, a propriedade, e vai fazendo meio que um corte, né, extrativista. É importante que tenha um critério, né, na escolha das partes das plantas para se preservar para os anos futuros, né? Então, é importante sempre destacar essa questão ambiental. Mas eu gostaria, mais uma vez, de destacar que é viável, né, a utilização, e é extremamente importante, né, pensando que em muitas regiões, né, do semiárido pode se tornar a única fonte, né, de alimentação para os ruminantes, né? E seria importante, mais uma vez, a preservação dessas cactáceas. Obrigado mais uma vez e estou à disposição. E antes de finalizar o nosso programa de hoje, né, eu gostaria também de deixar o nosso agradecimento para você, ouvinte aqui do Hora do Campo, que nos acompanha semanalmente, e também aos senhores Arquimedes e Chiquinho, pelo apoio ao nosso projeto, que tem como objetivo conectar a universidade com o campo. E caso você, ouvinte do Hora do Campo, tenha perdido alguns dos nossos programas ou queira se informar melhor sobre os assuntos aqui discutidos, eu os convido para seguir em nossas redes sociais, no Instagram, @Hora do Campo, onde você terá disponível toda a programação semanal, e também no YouTube, onde você consegue acessar e ouvir todos os nossos programas anteriores. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, que irá ocorrer no dia 29 de julho, contando com a presença da engenheira de pesca, Daniele Silva, e trará um pouco sobre como iniciar a criação de camarões. Fiquem ligados e até mais.